Parece que o mundo está cada vez mais caótico, né? Que as velhas certezas, elas simplesmente não fazem mais sentido. Pois é, nesta análise, a gente vai mergulhar nas ideias de Carlos Nepomuceno para tentar entender o porquê disso. A verdade é que estamos no meio da maior revolução da história, e os mapas que usávamos, bom, eles ficaram completamente obsoletos. Chegou a hora de desenhar novos. Olha, essa frase do Gil Jardelli, ela acerta em cheio. O mundo mudou e mudou para valer. Hoje somos mais gente, estamos muito mais conectados e a tecnologia, ela descentralizou o poder de um jeito que nunca se viu. E mesmo assim, o que acontece? Muita gente continua teimosamente tentando usar guias de viagem de um mundo que simplesmente não existe mais. E aí fica a pergunta, né? Por quê? Por que essa insistência em usar os mapas velhos? E a resposta não é tão simples. Não é só teimosia, não. Tem muito mais coisa em jogo. Estamos falando de interesses, de zonas de conforto e, vamos ser honestos, de uma dificuldade real, genuína de abandonar as ideias que nos trouxeram até aqui, mesmo quando fica óbvio que elas não explicam mais nada do que está acontecendo hoje. Então, vamos começar mergulhando fundo nessa sensação, essa ideia de que a nossa bússola quebrou. Sabe, essa confusão toda que parece que está no ar, ela não é imaginação, não. É o sintoma mais claro, o mais evidente de que as nossas ferramentas mentais, ou seja, os nossos mapas, eles simplesmente pararam de funcionar. E aqui está o pulo do gato. O ponto crucial é o seguinte: a ruptura de verdade não é a chegada da internet, não é a inteligência artificial por si só. A crise de verdade, a crise profunda, acontece quando os paradigmas antigos, aquelas nossas velhas explicações sobre como a sociedade funciona, entram em colapso. Eles simplesmente não aguentam o peso da nova complexidade. Essa citação do Upton Sinclair nossa, ela é perfeita para ilustrar essa resistência à mudança. Porque, no fim das contas, não se trata só de um debate de ideias, né? Estamos falando de instituições inteiras, de carreiras, de modelos de negócio que foram construídos em cima desse mapa antigo. Então, admitir que o mapa está errado, isso significa questionar as próprias bases de poder e de sustento de muita gente. Ok, mas como é que essas rachaduras na realidade aparecem? Como é que se sabe que o modelo de pensamento faliu? A resposta está numa palavrinha-chave: anomalias. Pense nelas como aquelas falhas na Matrix, sabe? Que começam a pipocar por todo quanto é lado. Uma anomalia é basicamente isso, um evento, um padrão, qualquer coisa que o modelo atual simplesmente não consegue explicar. Elas são os primeiros sinais, as primeiras rachaduras no grande edifício de uma velha certeza. São elas que mostram que algo fundamental mudou de vez. E quem falou muito bem sobre isso foi o filósofo da ciência Thomas Kuhn. Ele ensinou que toda grande revolução científica não começa com uma resposta nova, não. Começa com a percepção de algo que não se encaixa, algo que quebra as regras do jogo que todo mundo conhecia. É exatamente aí, nesse ponto de estranheza, que a inovação de verdade se torna possível. Então, só para deixar bem claro, uma anomalia não é um probleminha qualquer, um caso isolado. É um erro persistente do sistema. É como se o mapa insistisse que ali na frente tem uma montanha, mas ao olhar, tudo que se vê é um oceano. Quando isso acontece uma, duas, três vezes, bom, aí já deu, né? É hora de jogar esse mapa fora. Beleza, agora que já entendemos os sintomas, que são as anomalias, vamos para as causas. O que está gerando tanta coisa esquisita acontecendo? A resposta está na combinação de duas forças, e são forças gigantescas. De um lado, temos um salto demográfico que nunca aconteceu antes na história. É mais gente, gente mais diversa, todo mundo interagindo o tempo todo. E do outro lado, temos o que Nepomuceno chama de tecnologias cognitivas descentralizadoras. Parece complicado, mas pense na internet, no blockchain. São ferramentas que não só conectam, elas distribuem o poder de criar, de organizar, de decidir. Isso muda radicalmente a forma como pensamos e cooperamos. Então, o que estamos vivendo na prática é como se fosse uma atualização do sistema operacional da própria civilização. O motor da História 1.0, antigo, foi projetado para um mundo menor, mais simples. Agora, precisamos do motor 2.0, a nova versão, que é feita para lidar com a complexidade de hoje. Tentar rodar o mundo atual com o software de ontem é a receita para o desastre, é o que faz o sistema travar o tempo todo. Ok, se o mapa antigo está todo rasgado e não serve mais, qual usamos?
É aí que entra a resposta da Escola de Pensamento Bimodais, desenvolvida por Nepomuceno. Ela propõe um mapa novo, e o interessante é que esse mapa não se baseia em ideologia, em achismo. Ele se baseia na estrutura matemática da nova realidade. E o nome dessa estrutura é descentralização. E olha, esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Em um sistema com muito mais gente, com muito mais diversidade, o controle centralizado, ele simplesmente para de funcionar. Ele se torna ineficiente e insustentável. A descentralização, então, não surge como uma opção. Ela surge como a única forma de gerenciar essa nova complexidade. É quase uma lei da natureza dos sistemas, não é uma preferência política. Para ajudar a entender essa nova realidade, a Bimodais propõe duas fórmulas bem simples. A primeira é sobre a nossa jornada coletiva como civilização. A sobrevivência, o S, é igual à descentralização, o D, dividida pela complexidade demográfica, o C. O que isso quer dizer? É simples. Quanto mais complexo o mundo fica, ou seja, quanto maior o C, mais precisamos descentralizar, ou seja, maior o D para conseguir sobreviver. Aí vem a segunda fórmula, que foca na jornada individual. Nela, a sobrevivência, o S, é igual à potencialização, o P, dividida pelo diferencial, o D. Traduzindo, a sobrevivência neste mundo novo depende da capacidade de potencializar, de aumentar ao máximo aquilo que cada um tem de único, de diferente. Porque num cenário descentralizado, ser genérico, ser mais um na multidão, é o caminho mais curto para a irrelevância. Certo, muita teoria. Mas vamos trazer isso tudo para a prática. O que essa mudança de paradigma gigantesca significa no dia a dia? Basicamente, duas habilidades se tornam absolutamente cruciais. A primeira é o que podemos chamar de autonomia intelectual. É ter a coragem de largar os mapas antigos e começar a pensar com a própria cabeça. A segunda é o potencialismo, a prática de identificar e investir pesado naquilo que torna cada pessoa única e valiosa. E o ponto é, isso não é mais um luxo, sabe? Virou a ferramenta básica de sobrevivência. E aí fechamos o ciclo. Essa é a conexão final. A grande tendência mundial, a macro-tendência da descentralização, exige de cada uma microestratégia de diferenciação. O sistema não vai mais dar o caminho das pedras. A responsabilidade de criar valor, de encontrar um lugar nesse mundo novo, está se tornando cada vez mais individual. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Todos nós temos nossos mapas mentais. Mapas sobre carreira, sobre sucesso, sobre como a sociedade funciona, sobre o futuro. Diante de tudo isso que conversamos, a grande pergunta que fica é: qual desses mapas já não corresponde mais ao território real em que estamos pisando hoje?